Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos continuar o nosso estudo sobre os Salmos. Hoje nós vamos fazer o estudo do Salmo 6, Terrilim, que como título tem Súplicas durante a provação. Vamos utilizar a Bíblia de Jerusalém. Do mestre de canto com instrumentos de corda sobre a oitava, Salmo de Davi. Iahua, não me castigues com a tua ira, não me corrijas com o teu furor. Tem piedade de mim, Iahua, que eu desfaleço. Cura-me, Iahua, pois meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. E tu, Iahua, até quando? Volta-te, Iahua, liberta-me. Salva-me por teu amor. Pois na morte ninguém se lembra de ti, quem te louvaria no Sheol? Estou esgotado de tanto gemer. De noite eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos. Iahua escutou a voz do meu pranto. Iahua ouviu o meu pedido, Iahua acolheu a minha prece. Envergonhem-se e tremam os meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. Bom, o Salmo 6 é um salmo que ele está invocando a cura, tá? A partir do Salmo 3, nós vemos que Davi está se referindo a perseguição de Avshalom, a tentativa de golpe por parte de Avshalom, seu filho. E nós temos que entender que essa separação aqui numérica dos salmos, isso se deu depois, né, nas traduções. Os escritos, né, os Ketuvim, como é conhecido, eles não tinham essa separação. Então, estudando, eu chego à conclusão que até o Salmo 7 ainda está Davi relatando algo a respeito dessa perseguição, tá? Porque no Salmo 3 ali ele está fazendo um apelo matinal, como diz ali, apelo matinal do justo perseguido. Depois no Salmo 4 ele faz a oração da tarde, que inclusive eu acho que está invertido o Salmo 4 e o Salmo 5, porque o Salmo 5 é a oração da manhã. O Salmo 6, a súplica durante a provação, tá? Aqui ele diz que ele invoca Iahua para a cura e diz que os seus ossos estremecem, tá? Existem outros salmos que também invocam a cura, como o Salmo 39, o Salmo 32, o Salmo 88, 113 e 116. Para os hebreus, eu quero falar então a respeito, nós falamos da oração no último estudo do Salmo 5, e hoje nós vamos falar um pouquinho a visão de doença para os hebreus, tá? Já que aqui Davi está solicitando uma cura. Então eu coloquei aqui num documento para ficar mais fácil, né, para mim seguir o raciocínio. Então, para os hebreus, a doença quase na sua totalidade era atribuída ao pecado. E isso nós vemos lá no livro de Gênesis 2, no versículo 16 e 17. E o poderoso Iahua lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Deuteronômio 28,15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz de Yahweh teu poderoso, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja bem, aqui ele vai falar então, no livro de Deuteronômio, ele fala sobre a bênção e a maldição.
Eu aqui selecionei as maldições porque é justamente onde o povo é afetado por não cumprir os mandamentos. Deuteronômio 28, 21. E Yahua fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Então, esse salmo aqui está falando sobre pestes, né? Com relação, então, às maldições. Deuteronômio 28, 22. Yahua te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, com o calor ardente, a secura, o crestamento, a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Deuteronômio 28, 27 e 28. Yahua te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar-te. Yahua te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Deuteronômio 28, 35. Yahua te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deuteronômio 28, 37. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que Yahua te levará. Deuteronômio 28, 58 ao 61. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta Torá, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, Yahua, teu poderoso, então Yahua fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também Yahua fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta Torá, até que sejas destruído. João 5,14. Mais tarde Yahushua o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Êxodo 23, 25. Servireis a Yahua, vosso poderoso, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, o remédio está aqui em Êxodo 23, 25. Tá? Mas assim, então o pecado, a desobediência, né, a Torá, ela traz maldições. Então, aqui no livro de 28 está relatada algumas destas pestilências, dessas doenças, e outras que diz que nem está relatado no livro desta Torá. Mas além do pecado, irmãos, existem outras coisas que podem trazer a doença, tá? Eu consegui, né, retirar algumas, pode ser que existam outras, né? Se tiverem, alguém souber de outras, pode deixar nos comentários, tá? Alimentos impuros. No livro de Levítico, no capítulo 11, o Todo-Poderoso gentilmente e misericordiosamente nos deixa uma lista de alimentos que podemos comer e alimentos que são proibidos a nós comermos, tá? Então é a mesma coisa que a bênção e a maldição. Se nós comermos alimentos que são permitidos, a bênção é sobre nós. Se nós comermos alimentos impuros, a maldição será sobre nós, sob a forma de doenças, tá? Então, leia lá em Levítico 11. Se você não sabia disso, vai lá, lê e saiba, a Torá não foi anulada. O sistema religioso mentiu para você. A Torá, ela é vigente. Ontem, hoje e será eternamente, tá? Como que o Todo-Poderoso vai simplesmente dizer, ó, a partir de hoje esses alimentos podem ser comidos? Não, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que a palavra saiu da sua boca, ele é fiel para cumpri-la, tá? Então, os alimentos impuros, sim, são mandamento até os dias de hoje e Leolam Vaed para todo sempre, para toda a eternidade. Outro motivo para adoecermos é a provação, tá?
Isso fala lá em Gálatas 4, 13 e 14. Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como um anjo de Á, como Machia Ruxu. Então aqui Paulo está falando, né, dessa doença que estava sobre a carne dele, né? Muitas versões falam do espinho na carne, tá? Então aqui ele fala que é uma provação em face da vossa provação na minha carne, tá? No livro de Jó 1,12, disse Yahweh a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Yahweh. E depois, mais adiante, né, que ele permite, até esqueci de colocar o versículo aqui, deixa eu achar lá o versículo e já trago aqui para vocês. Coloquei aqui então, irmãos, é Jó, capítulo 2, 5 e 6. Mas estende a mão sobre ti, fere-o na carne e nos ossos, eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Seja, disse Yahweh a Satanás, faz o que quiseres com ele, mas poupa-lhe a vida. Tá? Então aqui também era uma provação que Jó estava passando, né? Vamos dizer assim, Hassatã estava ali querendo dizer que ele era só tirar as coisas materiais dele que ele já se desviaria, né? Não aconteceu, porque ele perdeu os filhos, perdeu todos os bens e continuou fiel ao Todo-Poderoso. Aí ele veio uma segunda vez e disse, fere a carne dele, que aí sim ele vai amaldiçoar o teu nome, né? Não, isso não aconteceu. Jó permaneceu fiel, tá? Então isso era uma prova com relação à emuná de Jó, com relação à fidelidade de Jó. Outro motivo, né, de doenças seria para a glória de Yah, tá? No livro de João 9, 2, 3 diz, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Yahushua, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Yah, tá? Então, muitas vezes é para que Yah seja glorificado naquela doença, naquela enfermidade. João 11:4, ao receber a notícia, disse Yahushua, esta enfermidade não é para a morte, falando ali de Lázaro, né? E sim para a glória de Yah, a fim de que o Filho do Poderoso seja por ela glorificado. Outro motivo de doença são espíritos malignos, ou seja, interferências espirituais, tá? Matitiarro 12:22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, o que estava causando aquela cegueira e aquela mudez, tá? Era realmente uma possessão demoníaca que fazia com que ele fosse dessa forma. Lucas 13, 11 e 12. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Yahushua chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Tá? Seriam mais ou menos esses, então, os motivos das doenças. O que eu quero, por que eu trouxe esses motivos de doenças, né? Para que a gente possa desmistificar muitas coisas. E acontece muitas vezes, aconteceu comigo, tá? Para quem não sabe, eu passei por um câncer maligno e foi bem na época que eu já tinha saído do sistema religioso e eu fui julgada, né, por aquela congregação que pelo fato de eu ter saído do sistema religioso eu fiquei doente, tá? Então eles julgam que a bênção está por estar num templo de pedra, tá? E não é isso, sendo que eles são anomistas, anti-Torá e não obedecem aos mandamentos do Todo-Poderoso. Então, a gente tem que desmistificar muitas coisas. Davi ali, naquele momento, podia não ser pecado. O motivo, um pecado como foi o de Batseba, tá? Mas ele pecou sim e recebeu uma maldição justamente como consequência desse pecado,
que foi depois mais para frente nós vamos ler sobre essa maldição, mas interferiu totalmente na sua família, nos seus filhos, tá? Então, isso tudo ele estava, como vamos dizer, colhendo aquilo que ele plantou. Ali essa perseguição do filho Avshalom, ela trouxe para Davi uma ansiedade muito grande, né? Muita tristeza, né? E sabemos que isso realmente produz em nós enfermidades. Mas eu vou ler aqui um pouco da história de Davi familiar, um pouquinho da história familiar dele. Davi teve 8 esposas e muitas concubinas. 1 Crônicas 3. A Torá, em Deuteronômio 17, proíbe que o rei de Israel tomasse várias esposas para si. Então, nós vamos ler Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá Yahweh, teu poderoso, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que Yahweh teu poderoso escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois Yahweh vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Aqui está a questão de Davi, então. Para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta Torá, desta lei, num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer Yahweh, seu poderoso, a fim de guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, aqui, além desse mandamento de não multiplicar mulheres, ele está dando o Shema aqui para Davi, né? Que ele tinha que meditar na Torá todos os dias e ensinar essa Torá para os seus descendentes, né? Ensinar ali para também os seus súditos, para todo Israel, né? Davi, ele desconsiderou esse mandamento das mulheres, né? Bem como seu filho Salomão. A gente vê lá em 1 Reis 11, 1 ao 3. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia Yahweh dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, realmente, a gente tem que entender que quando Yahweh dá uma ordenança, um mandamento, um estatuto, é para o nosso bem. Tá? Então, aqui está realmente confirmado que a transgressão do mandamento só traz maldição. Porque as mulheres ali, muitas mulheres, perverteram também o coração, de certa forma, de Davi também. Na verdade, Davi e Salomão, o que aconteceu? Eles tomaram o costume dos cananeus. Os cananeus tinham esse costume de ter muitas mulheres. Davi estava colhendo as consequências do seu pecado. 2 Samuel 12, 9 ao 12. Por quê? Pois desprezaste a palavra de Yahweh, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Aqui falando da traição, né, que ele fez com Batseba e Urias, o seu esposo, né, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, aqui, por causa deste pecado, ele vai colher essa maldição.
que a espada jamais se apartará da casa de Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz Yahweh, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Foi o que aconteceu, né? Da própria casa, né? Avshalom, o seu filho, queria fazer uma traição ali para com ele, usurpar o seu trono, o seu reino, cumprindo assim essa maldição. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu falei isto perante todo Israel e perante o sol. Segundo Shemuel 16:22, armaram, pois, para Avshalom uma tenda no eirado, e ali à vista de todo Israel ele coabitou com as concubinas de seu pai. Então, nessa perseguição, que eu já disse para vocês lerem a partir de Shemuel 13 e 14 para ter o entendimento completo, tá? Nessa perseguição, Davi, ele fugiu com parte ali do seu reino, né? Da sua família, mas deixou concubinas no palácio. E foi com essas concubinas que Avshalom, ele tomou-as à vista, veja bem, à vista de todo Israel. O rei Davi estava enfermo, talvez pela traição de Avshalom. Porém, o pecado de Davi foi não ter estado mais presente na vida de seus filhos, pois estava mais nos campos de batalha. E devido a isso, não os educou no temor de Yahweh, não os disciplinou e não ensinou a Torá, conforme manda em Deuteronômio 6, que fala sobre o Shema. Shema Israel, Yah Eloheinu, Yah Echad. Ame Yahweh com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. E estas palavras que te ordeno hoje estarão em seu coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos, fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate-as a sua mão como sinal, ponha-as na parte frontal da sua cabeça, em volta da sua testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, irmãos, isso está acontecendo hoje. Além das pessoas não lerem as Sagradas Escrituras, obviamente elas não conhecem a Torá. Isso já vem dos nossos antepassados que cometeram esse pecado de separar-se do Todo-Poderoso. Então, não está sendo ensinado a Torá aos filhos. Os pais estão mais preocupados em buscar bens materiais. Os filhos estão ficando à mercê de terceiros, né? Os pais terceirizaram a educação dos seus filhos e isso causou todo um dano nesta geração, tá? E são coisas que a colheita vai ser, infelizmente, muito terrível com relação a tudo isso, essa separação da Torá. Era a responsabilidade da mãe educar os filhos e filhas até os 3 anos de idade, provavelmente até o desmamar, tá? As mães amamentavam os filhos mais ou menos até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos de idade, os meninos aprendiam a Torá com o pai. E os pais ficavam também responsáveis por ensinar um ofício, ou seja, uma profissão para os filhos. Um rabino disse certa vez: um pai que não ensina ao filho um ofício útil está educando-o para ser ladrão. E Yahushua não só era filho de carpinteiro, Matitiahu 13:55, mas também o era, quer dizer que ele também aprendeu esse ofício com o pai. Lá em Marcos 6:3 fala sobre isso. Se analisarmos a educação dos hebreus fundamentada na Torá de Yah, podemos concluir que uma criança bem ensinada jamais esqueceria a Torá de Yah, as quais norteariam toda a sua vida, mas não são esses princípios que vimos na vida dos filhos de Davi. A trajetória da destruição na família de Davi. Tá? Eu fiz aqui um pequeno resumo, que vai do capítulo 12 ao 15, tá? Sobre toda essa maldição se cumprindo na vida de Davi. O Altíssimo envia Natã para revelar o seu pecado. Então, Natã, o profeta, vai e revela o pecado para Davi.
Por causa deste pecado, a criança que foi gerada em Batseba morre, né, para lhe mostrar o salário do pecado, que fala lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Ele sofreu a vergonha do incesto nos seus filhos Tamar e Aminon. Então, Aminon, que era o seu primogênito, nascido em Hebron, ele estupra, né? Faz um estupro com a sua meia-irmã, que era irmã de Avshalom, Tamar, para lhe lembrar da podridão moral que ele mesmo semeou. Veja bem, essa coisa do adultério, isso aí abre uma porta, né, para espíritos malignos adentrar, né, ali até mesmo no DNA de Davi, e depois ele gera filhos também com essa tendência, né, de praticar imoralidades. Muito complicado, irmãos. Morte de Aminon. Então, Aminon, que estuprou sua irmã Tamar, para lhe lembrar a morte de Urias. Então, Urias, né, marido de Batseba, sofreu usurpação do trono pelo seu próprio filho Avshalom, para lhe lembrar que usurpou o lugar de Urias. Sofreu a vergonha e afronta quando Avshalom coabitou com as suas concubinas, para lhe lembrar o que ele fez à mulher de Urias. Morte traiçoeira de Avshalom, para lhe lembrar a traição na morte de Urias. Surgimento de praga, para lhe lembrar o seu orgulho e torná-lo humilde. As falhas de Davi refletiram sobre suas mulheres e na educação dos seus filhos. Na verdade, Davi, como que eu vou dizer, ele se acovardou, ele não fez o seu papel de pai. Ele não agiu com relação à Torá como a Torá ordenava que fizesse com filhos que estavam, né, em rebeldia. Então, as falhas de Davi, elas refletiram sobre suas mulheres na educação de seus filhos. Nada fez para corrigir Aminon, que pela lei ele deveria ser morto. Aminon, que estuprou a sua irmã Tamar, né, filha de Davi, simplesmente Davi fechou os olhos para isso. Ele deveria, conforme fala em Levítico 18:29, vamos ver, Levítico 18:29. Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações, aqui fala aqui em cima, né? Várias abominações aqui, eu teria que ler todo o capítulo. Qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Guardai as minhas observâncias sem praticardes essas leis abomináveis que se praticaram antes de vós, assim elas não vos tornarão impuros. Eu sou Yahweh, o vosso poderoso. Então, Davi não cumpriu a Torá. Aminon deveria ter sido morto por ter praticado esse estupro e não o fez. Aí depois Avshalom vai lá e cumpre indiretamente, né, a Torá, vai lá e mata Aminon. E depois Davi, por matar Aminon, ele é perseguido por longos meses por Davi. Então ali você vê uma discriminação entre os filhos. Ele não fez nada para o seu primogênito Aminon, mas ele perseguiu por muitos anos Avshalom. Isso causou uma revolta em Avshalom, tá? E depois tudo que ele passou a fazer, né, perseguir o seu pai, enfim. Então é uma vida familiar totalmente conturbada. Então, mais ou menos fiz questão de mostrar essa questão da doença, do pecado, das consequências de pecados nas nossas vidas, para que a gente possa entender um pouquinho da história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que nem eu falei no vídeo passado, porque ele obedecia, né, no geral ele obedecia a Torá, e quando ele não fazia ele se arrependia, mas a gente tem que entender que após feito o pecado a gente vai sofrer as consequências do pecado, por mais que a gente se arrependa. Então essa angústia de Davi
essa doença que ele diz ali, que os seus ossos estavam ali estremecendo, isso tudo é fruto, né, dessa perseguição de Avshalom, e ali tudo na mente dele vai fazendo vai vindo ali um filme, né, trazendo tudo de errado que ele fez ali e o que ele tá, as consequências de tudo isso na vida dele. Depois aqui no Salmo 6, né, ele pede ali, como sempre, né, para que os malfeitores se afastem dele, agradece porque Arro escutou a voz do pranto dele, ouviu o seu pedido, acolheu a sua prece, e Arro é misericordioso. Ele é um pai, ele é um amigo, ele é intenso em perdão, intenso. Mas a gente também não pode abusar, né? Porque muitas vezes chega um ponto que tudo tem um limite, né, irmãos? Tudo tem um limite. A gente não pode pensar que vai fazer as coisas erradas contando que Arro não tem um limite para as coisas. A gente tem que procurar se consertar a cada dia e fazer as coisas corretamente. Então, espero que esse estudo tenha ajudado vocês a elucidar um pouco da vida de Davi, as questões, né? Porque muitas vezes o salmo a gente lê individualmente e não faz essa conexão, né? Entre os salmos, entre lá o que aconteceu realmente na história de Davi. Eu acho isso bem importante. Amém? Que Arro abençoe a todos vocês e sejam abençoados em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.